aqui. Ah, ótimo. Então, tudo isso aqui é preâmbulo, mas que a gente tendo organizado esse aqui já dá uma ideia geral, assim, bem interessante. Então, o que toca, assim, o ser humano, qualquer pessoa, assim, vamos supor que a gente tivesse nascido ateu, de família ateia, que a gente também, apesar de ser ateu, vamos supor que seja um ateu, um agnóstico, que não é militante, que não fosse da religião ateia, mas assim, alguém que é aberto para tudo. Se a gente for ver qual que é o sentido da vida, é o que eu já coloquei felicidade, né? Mas, na verdade, se a gente for buscar assim, o sentido, qual que é o sentido, sei lá, biológico da existência, sei lá, do cachorro? O cachorro tá lá, ele tá buscando prazer e fugindo da dor, né? Então, você faz um estímulo de prazer, ele fica todo feliz, balança o rabinho, uma carnezinha aqui, e foge da dor. Se der jogar água fria, água gelada, ele sai correndo. E assim vai. E então o sentido individual seria fugir da dor e buscar o prazer, seria a felicidade, entre aspas, do cãozinho, dos animais em geral, e o sentido da espécie canina, assim, seria procriação, reprodução para manter a espécie. Então tem o sentido individual e o sentido da espécie. Ok, beleza. Isso serve também para o ser humano. O ser humano também tem, nós temos o nosso sentido biológico, muitas vezes é esse daí, meu amigo. A gente você também que é médico, a gente percebe que, puxa, a gente não gosta, o corpo não gosta de ficar sofrendo com dor, então a gente tem mecanismos para sair do desconforto e buscar um conforto, buscar o prazer e fugir da dor. E como espécie, a gente tem todo uns hormônios, todo, entre aspas, instinto, né, que nos leva também a buscar o sexo, a procriação, né. Então, o prazer seria comer, beber, ter, é, ter um certo conforto, uma casa, ter pessoas que nos amam, que a gente quer bem, e assim vai. Seria o prazer, entre aspas, e, e individual, e o sentido de espécie, sentido que daí transcende para a sociedade ali, seria a procriação. Então, esse seria um sentido da vida, para o ser humano, ok, mas a gente percebe que mesmo quando a gente está com, entre aspas, os nossos prazeres bem alimentados, se a gente tiver comidinha, tudo certinho, mesmo assim o ser humano parece que fica um pouco ainda frustrado, fala, cara, tem um monte de gente aí que a gente percebe, o cara é rico, tem todos os prazeres, às vezes sexualmente o cara tá bem, ou a mulher assim, não, tem quem eu quero, não sei o quê, e mesmo assim a pessoa fala, cara, parece que eu já experimentei, já usei droga, tudo, puxa vida, mas parece que tudo não preenche totalmente, né, aquilo do ser humano. É uma experiência que o cachorrinho dificilmente vai ter. Assim, se tiver tudo certinho para ele tá feliz da vida, né? Cachorrinho, a baleia, qualquer um, o animal, o ser humano não é assim. Então, esse sinal, essa insatisfação mostra, né, um sinal de que a gente dificilmente atinge a felicidade plena nesse mundo se a gente foca só no biológico, né? Só no animal ali. A gente acaba se frustrando, porque a gente é um ser espiritual, psicológico, social. Então, para a gente chegar ao sentido da vida da felicidade, é uma coisa bem prática, assim. É a felicidade nesse sentido de a, a coisa, o ser, ou a vida, seja o que for, mesmo os antigos, um filósofo falava que a felicidade da pedra é ela está ali e cumprir seu papel, entre aspas, felicidade no sentido de finalidade e ser plena no ser pedra. É uma coisa meio esquisita, né, de falar, mas que a gente associa felicidade ao ser humano. A felicidade do cãozinho, dos animais, é viver ali a vida dele buscando ser pleno daquele jeito. Agora, a felicidade do ser humano não é só existir, só viver, comer, beber. A gente fica muito, pode ficar depressivo, pode ficar dependente, a gente fica sem sentido. Então, a gente tem um sentido maior,
que é a busca dessa felicidade. Só que a felicidade, ela não necessariamente é só o fim, né? Tipo, a felicidade vem como consequência de a gente estar buscando um fim que a gente não sabe direito, se não for revelado. Então, o ser humano pode atingir, pode chegar a Deus? Pode. Por isso que eu estou falando isso aqui. Do ponto de vista só racional, a um Deus eterno, bondoso, um juiz universal, um criador, seja pela evolução ou pela criação, um fixismo ou evolução. O ser humano consegue, muitos filósofos chegaram a isso. Mas, para chegar a todo que é um Deus que é Pai, um Deus que é Trino, precisa da revelação. Então, o sentido da vida que a gente percebe e que a igreja nos ensina seria conhecer, amar e servir a Deus. Então, o ser humano tem inteligência, com a inteligência ele consegue captar o que são as coisas, aprende, ele entende conceitos, e a fé seria a crença no testemunho de outra pessoa. A fé, nesse sentido, não é uma coisa que a gente tem a fé humana, por exemplo, eu acredito, se está escrito lá nos nossos livros que a China fica a muitos mil quilômetros daqui, eu nunca fui à China, mas estou acreditando porque tem toda uma lógica ali, um sistema por trás que dá credibilidade. Mas eu não fiz o caminho até a China, eu não sei por experiência que ela existe, mas eu tenho fé humana na credibilidade, não é tudo uma teoria da conspiração até agora, enganaram todo mundo e a China não existe. Então, é um tipo de fé humana, é a crença no testemunho de outra pessoa, a fé. Mas a fé, no sentido cristão, além disso, a gente crê no testemunho dos apóstolos que viveram com Jesus Cristo, viram os milagres, viram a ressurreição e deram a vida por isso. Então, a gente acredita no testemunho deles. E seria a fé de coisas que não são tão evidentes assim. Porque se for muito evidente, daí é só conhecimento vivencial sem a necessidade da fé. Por exemplo, se a gente estivesse vendo Jesus aqui, experimentando tudo, a gente não precisaria ter fé em Jesus. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não viram, não colocaram a mão aqui nas minhas chagas, igual São Tomé, né? E creram, então, porque precisa da fé. Tomé não precisou ter fé para ver Jesus ali, só que ele fez um ato de fé quando ele falou, meu Senhor e meu Deus, porque ali tinha Jesus humano ressuscitado e muito poderoso, mas não dá para ele ver que ali era o próprio Deus. Aí ele fez um ato de fé, quando ele falou meu Senhor e meu Deus, quando ele falou meu Deus, aí não dá para Uhum. ver Deus ali. Ok, beleza. Aí conhecer pela fé, amar, e Jesus revelou que quem me ama guarda os meus mandamentos, então guarda a minha palavra, faz o que eu estou pedindo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, amar não é só um sentimento, mas é uma ação, é uma escolha de querer amar fazendo o que Jesus nos pede. E o servir. Para a gente servir a Deus, a gente percebe a experiência de que nós somos fracos, que apesar de a gente ter boas intenções, a tendência, se a gente não se esforça, é ir para trás, assim. Se a gente deixa no automático, vem os 7 pecados capitais, né? Preguiça, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e a soberba. Então, hoje em dia tem até empresas que focam em satisfazer os 7 pecados capitais. Outro dia eu estava vendo que tem até um aplicativo, Seven Sins, que daí é a forma, por exemplo, você estimular a gula. Não, empresas de alimentação, assim, que daí eles fazem todo um marketing digital, neurolinguística, assim, para estimular o cara a comer, né? Que bárbaro, né? E assim vai, a luxúria, tá? Aquelas chamadas outdoor e tudo, mulherada ali de biquíni, não sei o quê. E assim vai, a soberba. Seja você o melhor de todos, você vai conquistar, você é melhor do que todo mundo, você é especial. A avareza, Ferrari, mansão, viagens, pá, eu acumulei 20 milhões com 18 anos de idade, você também pode,
você pode ser vencedor, companheiro. Não é assim? É. E assim, meu amigo, inveja daí, inveja puro, né, rede social, eu acho que movimenta muito pela inveja. Deixa eu ver como que essa pessoa tá aqui. Uhum. Nossa, como pode fulano tá assim? Opa. E aí, a preguiça, né? Preguiça não precisa nem estimular muito, desde tendência a gente fazer o menor esforço, né, meu amigo? Que a gente tende a economizar energia, né? É um princípio quase biológico de economia. É. E, cara, então os sete pecados capitais dificulta a gente até pode ter um pouco de fé, mas aí na hora de amar, amar com obras, é bucha. E a gente precisa da graça que vem pelos sacramentos e pela oração. Então, é isso aí que, que seria o principal. Aí aqui, sentido da vida, tem várias disciplinas, psicologia, antropologia, filosofia, sociologia, as artes, ciências naturais, como a biologia, a gente já falou, o sentido da vida para a biologia é reprodução e instinto de preservação. A gente falou já disso aqui da sede insaciável, de plenitude, felicidade, bondade, verdade e beleza, que a gente nasce incompleto e depende da educação de forma diferente dos outros animais.